Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é: o que acontece quando você julga os outros? Vou falar desse tema agora há pouco. Eu vou falar agora. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta semana de pregação. Mais uma vez estou pregando a tua palavra, a tua verdade, com retidão e propósito. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos lá. O que acontece quando você julga os outros? Mateus capítulo 7, verso 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Vocês que estão, como se diz, julgando aquela pessoa. Ah, aquela pessoa lá é pobre. Ah, aquela é pobre, ainda fedorenta, que não sei o quê. Fica julgando aquela pessoa. Olhe dentro de sua casa. Vê o que realmente está acontecendo dentro de sua casa primeiro. E mesmo que esteja bem, não fica falando de outra pessoa. Olhe para si mesma. Olhe para a sua família que está dentro de sua casa. Olhe para a sua casa e fique quietos. Não fique falando de outra pessoa. Mateus capítulo 7, verso 2. Pois o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Exatamente. Se a pessoa ela é pobre, pobrezinha, não tem condição muito de comprar as coisas, deixa eles. Se você não fique falando. Se você puder ajudar, ajude. Aquela pessoa lá no meio, não importa. Ajude a pessoa. Ajude eles. Se eles quiserem nem olhar na sua cara, problema seu. Como se diz, problema deles. Não fique falando de outras pessoas. Ajude. Porque do mesmo momento que se você falar daquela pessoa, você também vai passar por isso. No momento que vocês julgarem, vocês serão julgados. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. É como se diz assim, não percebe a não percebe a coisa acontecendo ao seu redor e fica olhando a casa do próximo. O mandamento não fala não cobiçás a casa do próximo, não cobiçás a mulher do próximo. Fica olhando. Olha, a mulher daquele cara é a bem apresentável, para não falar outra coisa aqui. É bem apresentável, o chunchuda. Vou dar em cima dela. Tem esse caso, um monte no mundo, de pessoas introduzindo a mulher do próximo, querendo aproveitar-se da mulher do próximo. Tem sem vergonhas e as sem vergonhas, né? Como se diz. Mas isso é uma outra questão. Mas não tem respeito pelo próximo. E o mandamento fala para ter respeito. Como você ama a si mesmo, amás a outros também. E tem esse parâmetro de olhar a casa do próximo. Eu posso chegar numa casa e ver que está ali sujeira no meu redor, a estante suja. Eu vou falar nada. Vou pensar, na casa suja, né? Mas vou ficar na minha. E vou chegar na pessoa
ou se for uma namorada, sua esposa, que seja, amor ou, né, chamar o nome, a casa está suja, que vamos limpar ela? É solução, não ficar criticando porque a casa está suja. Para vocês verem o parâmetro disso. Continuando. No livro O Maior Discurso de Cristo, página 128 de Ellen Goldwhite, ela fala: pessoa alguma já foi conquistada de um caminho errado por meio de censura e por reprovações, mas muitos têm sido afastados de Cristo e levados a cerrar o coração contra a convicção da culpa. Quer dizer que nenhuma pessoa vai conquistada de um caminho errado. E se foi de um caminho errado, não está erradíssimo. Está num caminho de mentira. Mas não tem, ela fala. Não foi. E que, mesmo não sendo, a pessoa está longe está longe de Deus. Que fica com convicção de culpa. Que fica, é como se diz assim, culpado de suas ações. Por quê? Vê a vida de outros. Aí ela continua. Um espírito brando, uma suave e cativante atitude pode salvar o errado e cobrir uma multidão de pecados. Exatamente. Não julgue, ajude ou tenta um conselho para a pessoa sair do erro, como se diz. Ajude aquela pessoa, tanto financeiramente ou falando, cativando aquela pessoa. Versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não pisem com os pés e aqueles voltando-se não estralhassem vocês. Quer dizer, de não dar e ficar julgando. Olha, eu ajudei aquela família lá, mas vocês veem o caos que é aquela casa, a bagunça que é. Meu, você ajudou. Não fique enfatizando, criticando o que você viu. O que você deve falar? Eu ajudei, né? Eu ajudei aquelas pessoas porque são pobres, batalhadoras, que lutam dia a dia. E a gente vê os esforços daquelas pessoas, daquela família. E não tem condições. Então eu senti no meu coração e ajudei. Acabou. Não produza fofoca. Não continua a mentira, como se diz. O falar evita. No maior discurso de Cristo, na página 129, ela fala: não tem desejo de escapar à servidão do pecado. Os servos de Cristo não se devem deixar entravar por aqueles que só fariam do Evangelho um objeto de contenção e ridículo. O Evangelho ensina que nós devemos ter respeito para outras pessoas, de adorar a Cristo e de fazer as coisas certas da vida. É o ensinamento próprio para nós seguir esse caminho. Mas as pessoas não estão nem aí para o Evangelho, nem para a palavra de Deus. E fazem o que querem. Zombar das pessoas,
enfatizar mentiras, falsos testemunhos contra as outras pessoas. Estava conversando com um amigo meu de serviço. Ele falou: quantos presos tem nessa vida de que não fez nada, foi preso injustamente. E durante a história inteira, desde pequeno, fui crescendo e vou ouvindo que pessoas foi presas injustamente. Por quê? Falsos testemunhos. Não está nem aí para o próximo. É como se diz assim, eu faço uma coisa errada. E assim, livremente eu faço a coisa errada. E uma hora e outra, eu caio na arapuca, o que eu vou fazer? Ah, o meu vizinho é bobo. Aquele filho dos vizinhos lá, que é meu amigo. Ele é bobo. Vou tacar a culpa nele. Vou jogar a culpa nele. Vou escapar da barbúndia. Vou escapar da coisa que eu fiz. E fala que ele que andou errado. E prende ele e eu escapo. É um prazer momentâneo. É um prazer momentâneo. É uma felicidade que ele sente porque ele escapou da mentira que ele coisou. Mas para a sociedade. Mas para a lei de Deus, não. Para a lei de Deus, não. Para a lei de Deus, ele está condenado. Se ele não se arrepender, ele está condenado. Ele está perdido. Porque fala, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Então, quer dizer, se a culpa é sua e você escapou deste ato, cuidado. Se você não se arrepender, você será condenado. E bem condenado ainda. Será um ímpio condenado. Cuidado. Mateus capítulo 7, verso 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam, a porta será aberta para vocês. Quer dizer, para a verdade. Se vocês querem se arrepender e deixar de falar dos outros, ou de causar problemas para os outros, deixar de lado, abandonar de sua vida e buscar apenas a Deus, Jesus fala, peça-lhes e será dado, busquem e acharão, batam, a porta será aberta para vocês. Acabou. É isso que Deus quer de você. É que você se arrependa e busque a Ele. O maior discurso de Cristo, página 130, ela fala: o Senhor não especifica nenhuma condição a não ser que tenhas fome de sua misericórdia. É como se diz assim: você sabe que Deus tem a misericórdia, que dá misericórdia para todos nós. E que você pensa, não, estou agindo errado. Deus é misericordioso demais. E vou pedir perdão sobre a misericórdia de Cristo, para Ele me perdoar. E vou me arrepender-te. Quer dizer, que ele continua aqui, desejo de conselhos seus, e aneleis o seu nome. Quer dizer, que fala aneleis o seu nome, é que abandona, ele aniquila de você as coisas que você fez de errado, porque você se arrependeu, buscou a misericórdia de Cristo. Está nele agora. E para sempre.
Mateus 7,12. Tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Que você quer que o outro respeite você, você tem que respeitar a ele também. Aquele te ajudou. Um dia que você estiver bem financeiramente, você vai ajudar a ele. Eu vejo mesmo várias histórias nas redes sociais de aquela pessoa que estava passando por necessidade, uma pessoa de bom índole, financeiramente, ajudou aquela pessoa. Passou-se os anos mais tarde, aquela pessoa que ajudou estava passando dificuldades. E aquela pessoa lembrou daquela pessoa e a ajudou. Por quê? Você lembrou das coisas passadas, daquele que te ajudou no momento que você mais precisava. E agora você está ajudando aquela pessoa que ajudou. Que aquela ajuda que você teve no passado te fez uma pessoa melhor na vida e financeiramente o ajudou a se levantar. Agora você retribuiu o que a pessoa fez por você. Em Maior Discurso de Cristo, na página 134, em vossa associação com outros, colocai-vos em seu lugar, penetrai-lhes nos sentimentos, nas dificuldades, nas decepções, nas alegrias e tristezas. Exatamente. Abandonar tudo isso e se alegrar no caminho para Cristo. É isso que a palavra nos conduz a fazer. Mateus capítulo 7, verso 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E muitos são, né? É como se diz assim, é largona, é espaçosa mesmo. Muitos ímpios que entrarão ali. Pela mentira, pela feitiçaria, pelo espiritismo, pelo adultério, pelo falso testemunho, pela cobiçação da casa do próximo, da mulher do próximo, das coisas alheias. Que, se não se arrepender, vão entrar pela essa porta. E são muitos os que entram por ela. Exatamente. Mateus 7,14. Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se o encontram. Quer dizer assim, é que nem uma porta estreita, né? Apertada. Os que buscam a Deus e que entrarão para a vida eterna. Na página 138. Há espaço para as opiniões e doutrinas de todo homem, margem para seguir suas inclinações, para fazer seja o que for que lhe ditar o amor próprio. Exatamente. Você se ama. Se você não se amar, basta se amar. Porque o mandamento fala, do mesmo jeito que você se ama, ama ao próximo. Quer dizer, busquem o amar seu a outras pessoas. Respeite os seus irmãos e irmãs. E viva uma vida plena de conhecimento e de verdade. Cai a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Por quê? For a tempestade que for,
a tribulação que for, mas sua casa vai estar de pé, porque não tem incredulidade, não tem mentira. Joga pela verdade, introduz a verdade. Vai ficar de pé. Mas a casa que introduz mentira, que a família inteira diz a mentira para escapar da culpa, vai cair. Mateus capítulo 7, versos 26 e 27. Aí continua, né? Ao homem insensato que construiu a casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo uma grande a sua ruína. É igual eu falei. Mentira! Tem coisas abomináveis ali dentro. Vai cair. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 315, fala: vem uma tempestade implacável em sua fúria. Exatamente. Porque tem mentira. Exatamente isso, povo de Deus. Então, quando você julga os outros, a fúria vem implacável contra você. Então, olhe em sua casa primeiro e vê a sua família, para depois ver a família de outro. Esse é o caminho. Você ver a sua casa primeiro. Esse é o meu conselho, povo de Deus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!